Estamos gravando? Então, primeiramente, muito obrigado pela sua presença, pela colaboração com o projeto. Antes de qualquer coisa, Por nada. eu gostaria de pedir sua autorização para a gravação dessa entrevista e para o uso do material em nossa pesquisa. Reforçamos que você terá acesso ao resultado final e poderia solicitar correções, complementações, retirar de trechos, o que você quiser, a gente pode conversar e antes de ser postado, a gente vai entrar em contato também para que nada ocorra fora do consentimento. Tudo certo? Então, você autoriza Eu autorizo. a gravação e o uso da pesquisa, para Autorizo a pesquisas. gravação e o uso da pesquisa, dos dados para pesquisa, sim. Perfeito, muito obrigado. E para começar, por favor, o seu nome completo, idade, Profissão, de onde você está falando? local. Bom, meu nome é João Leonardo Azevedo Casemiro. Eu tenho 31 anos, na data de 9 de fevereiro de 2026. Eu sou graduado e licenciado em Ciências Biológicas pela USP, com conclusão em 2017. Atuo na educação como professor de cursinho popular de 2016 a 2025 e com reforço escolar e aulas particulares desde 2018 até o presente momento. Ok. E você é de São Paulo mesmo? Você falou que fez a graduação na Sim, USP, você sempre morou aqui? eu, na verdade, eu nasci no Rio Grande do Sul, saí de lá com 13 anos e depois de muitas indas e vindas, vim para São Paulo para fazer a graduação, na época com 17 anos de idade. Entendi. E cá estou desde então. Perfeito. Teve algum momento marcante da sua trajetória, tanto escolar quanto profissional, algo que te marcou, ou até mesmo, já emendando nessa pergunta, alguma motivação que o fez ser professor ou que o fez mudar de Ah, cidade para aqui estar? ok. Uh, Acho que da minha trajetória, o que eu posso falar é que a minha vida ela é muito marcada por uma consequência indireta da profissão do meu pai. Meu pai foi militar e de tempos em tempos os militares passam por transferências, às vezes para perto, às vezes para longe. Então eu acabei mudando muito de cidades e de estado por causa do trabalho do meu pai. Isso fez com que, consequentemente, eu tivesse mudado muito de escola. Então, eu tenho na minha memória muitas escolas no meu percurso escolar, de vários modelos, sempre escola a partir da educação regular, ali na primeira, segunda série, escolas públicas. No Uhum. ensino médio, eu estudei num colégio militar, que também é uma categoria de escola pública, isso no estado do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e, enfim, lá fiz o meu ensino médio. Tanto no colégio militar quanto nos outros colégios que aconteceram antes, eu tenho na memória ótimos professores de ciências. Isso acabou marcando muito a minha trajetória, porque eu me afeiçoava muito às professoras e consequentemente, ou paralelo a isso, o conteúdo fazia muito sentido e era muito encantador para mim. Então, na minha trajetória escolar, eu sempre fui muito ávido por ciências, de um modo geral, e quando começou a biologia, mais pela biologia. E aí, por me afeiçoar aos educadores de ciências no meu caminho, rolou um espelhamento muito fácil, muito facilitado. E aí, já logo no fundamental, eu já diria que eu já dizia que eu queria ser biólogo. Hum. Acho que um fato marcante também é que parte da minha vontade de ser biólogo, trabalhar com biologia, se deve ao programa Globo Repórter, que passava, ou passa ainda, né, nas noites de sexta-feira Você na assistia? Globo. Eu assistia e eu gostava muito, assim, eu tenho memórias, assim, ou construídas depois, mas, mas é bem vívida, assim, a cena de sexta-feira à noite ser um momento de sentar no tapete da sala e assistir Globo Repórter, e torcer para ser alguma coisa com muitas plantas e natureza. Eu lembro de tomadas aéreas da floresta amazônica. Eu falava, nossa, eu quero viajar para lá, quero ser um defensor da natureza, quero trabalhar com animais. Depois na graduação eu vi que animais não são tanto a minha praia, Mas as mas plantas isso continuaram. as plantas continuaram.
definitivamente Globo Repórter foi um dos gatilhos da minha escolha profissional. Aos 17 anos, então, na vinda para USP, você já sabia que queria ser professor? Então, nem tanto. Lá em Campo Grande, eu tinha uma amiga que compartilhava comigo os gostos pela biologia e ela fazia parte de um grupo de alunos, um cursinho pequeno, quase caseiro, que ia viajar para São Paulo para fazer a prova da FUVEST. E na época o que eu cogitava era apenas o Enem. É, bom, aspas, olha, abre um colchete nesse momento. Parte do meu ensino médio foi é, a biologia sempre esteve presente, mas no ensino médio, por estudar no colégio militar, por ser filho do meu pai, militar na época, eu passei a querer carreira militar como uma escolha profissional. E ou por condução, ou por indução, coisa da galera que também queria. E eu prestei algumas provas militares, duas, na verdade. Não passei por muito pouco, e no segundo ano, e no terceiro ano eu não fiz a prova por um erro logístico, que sorte ou azar acabou fazendo com que, enfim, eu não tivesse como fazer a prova. E aí eu já tinha. O Enem já era uma certeza, eu prestei o Enem, acabei passando lá na UFMS, né? Mas depois saiu o resultado da FUVEST, que eu vim com essa minha amiga, e então acabei vindo para São Paulo para cursar a graduação aqui. Enfim, essa é a minha chegada em São Paulo. Certo. E daí você começou a dar aula Hum. durante a graduação. O meu trajeto como educador começou por meio de projetos de extensão da biologia, principalmente a Estação Biologia, que ainda é ativa, e a Comissão Ambiental da Biologia também é ativa. Esses dois projetos é, planejavam atividades para aplicar a Estação Biologia com visitas escolares, então a gente tinha uma sala ambientalizada com muitos recursos didáticos e várias sequências didáticas com esses materiais que são muito atrativos, principalmente para os mais novos. Então, vidrarias, animais fixados, esquemas em material colorido super grande para explicar algum detalhe que é muito pequeno dentro da biologia. E muitos monitores empolgados, todos eles com seus 18, 19, 20 anos, aplicando a atividade num esquema que é bem diferente de sala de aula. Então, as escolas que eles estavam acabavam gostando muito, assim, a gente virava parceiro dos professores. Então, na comissão ambiental a gente fazia atividades também de sensibilização e educação ambiental para aplicar em momentos mais específicos, como uma grande atividade que chama Bio na Rua, uma época do ano que a gente monta uma galeria ambientalizada num parque ou numa área de grande fluxo de pessoas, em geral na periferia da cidade, para levar a ciência e a biologia para esses lugares. Então, nesses momentos de planejamento e contato, que se iniciou a minha trajetória como educador e me sensibilizei com, com a educação, gostei da ideia de estar cativando as outras pessoas a respeito de conhecimentos científicos e biologia, e isso antes mesmo de começar a licenciatura. Então, quando eu comecei a licenciatura, eu já tinha noção do que me deixava feliz e do que me dava vontade de estudar, ou de melhorar nas minhas práticas. Paralelo a isso, com 18 anos, eu entrei no movimento escoteiro, que é um movimento de educação não formal, que trabalha com atividades ao ar livre, atividades em grupo e atividades em contato com a natureza. O movimento escoteiro ele tem um projeto educativo que oferece atividades para jovens de 6 a 21 anos. Então, eu ainda era um jovem para o movimento escoteiro, eu ainda era um beneficiário, mas, paralelo a isso, por ser maior de idade, eu podia ajudar na aplicação dessas atividades educacionais para crianças, para os jovens, para os lobinhos, né, que a gente fala, os escoteiros mais jovens. Então, com esse contato com os lobinhos, que eu também
me vi como educador, reforçou esse lado como educador, a sensibilidade no contato com as crianças, a escuta ativa, e a curiosidade, o despertar para novos conhecimentos, que também faz parte do movimento escoteiro. Então, na junção dessas coisas, das atividades de extensão da faculdade com o movimento escoteiro, que eu me vi como educador. E aí, no final da graduação, em 2016, na reta final, nos últimos 2 anos, quando você já contempla o fim do seu curso, comecei a me perguntar o que eu ia fazer de fato, profissionalmente, né? Uhum. Porque a atividade de extensão e o escotismo são trabalhos voluntários. Mas né, o que ocuparia as horas do meu dia para que eu entrasse no sistema capitalista, né? E, e aí uma colega me falou do cursinho, e aí eu mandei meu currículo para o cursinho e comecei a trabalho voluntário também, mas muito mais parecido do que pode servir às escolas, no cursinho da Psico em 2016, no final do ano de 2016. E lá fiquei 9 anos. E aí sim, se formou o, o educador, o professor Léo, de biologia, que tinha receio de trabalhar alguns conteúdos, é, e muita ansiedade em montar um currículo que coubesse na, na grade super reduzida, super estrita que a gente tem, trabalhando num cursinho que tem poucas horas de aula, né, por dia. E é isso. E aí, em 2018, eu comecei a trabalhar, trabalho CLT mesmo, numa empresa que vende o serviço de reforço escolar, acompanhamento escolar, de modo geral, e aulas particulares. E lá, estou lá desde então, trabalhando principalmente com biologia, física e química, mas também acompanhamento escolar generalista, quando a gente fala do Fundamental 1, por exemplo. Então é isso. Uhum. Esse sou eu, esse é a minha pessoa, educador, professor. Caramba, muito bom. Então quer dizer que até a Covid você teve uma experiência múltipla em salas, né? Em Sim, diversos sim, pelo ambientes, menos, desde escoteiro, cursinho, aulas particulares. pelo menos alguns ambientes aí entre educação formal e não formal. Perfeito. E durante a pandemia em si, você comentou que estava dando aula no cursinho, né? Cursinho popular e Uhum. em aulas particulares, né? Já nessa Isso. empresa que você entrou, 2018. É. As, as aulas particulares acabaram caindo muito, porque acho que o primeiro ano de pandemia, 2020, né, forçou uma entrada abrupta nos sistemas educacionais virtuais, Uhum. e a gente não tinha tantos alunos de aula particular assim. Acho que o excesso de tela já era um imperativo. Eu entendo que poucas pessoas buscaram apoio de professores particulares nesse período. Acho que o momento era muito mais aguentar e assimilar o que já está sendo imposto. Eu entendo também que as cobranças das escolas diminuíram para se adequar o novo ritmo que os alunos estavam conseguindo imprimir, né, por ter uma jornada na frente da tela, e também as mudanças nas formas de avaliação, né, porque agora os alunos não escreviam mais no caderno, usavam muito o computador, tinha acesso à internet 100% do tempo. Então, acabei não trabalhando tanto com aulas particulares, mas com o acompanhamento escolar regular. Assim. No cursinho, a gente também adotou o sistema de videoaulas, né? E a gente teve alguns testes a serem feitos, né? A gente percebeu que a mudança para o ambiente 100% virtual trocou o nosso recorte de estudantes, porque no cursinho da Psico a gente recebe principalmente as pessoas que conseguem se deslocar até o cursinho em questão de tempo e espaço para frequentar as noites, né, do Instituto de Psicologia durante 3 horas. Então, a logística restritiva é em relação a tempo e dinheiro. E agora a logística restritiva era em relação a acesso.
acesso e conforto de tecnologia. A facilidade que as pessoas não precisavam se deslocar, né? Muita gente estava só em casa agora, então a gente ganhava esse tempo, deixava de perder o tempo de trânsito, né? Mas os alunos que frequentaram o cursinho eram alunos que realmente conseguiram se adequar ao modelo de aulas virtuais. E no primeiro momento, a gente testou aulas 100% síncronas, e num segundo momento, no primeiro semestre de 2021, que a gente ainda estava em esquema virtual, a gente testou modelos de aulas síncronas e assíncronas, para aumentar, diminuir a quantidade de tempo que os alunos precisariam estar conectados conosco, mas sem deixar de oferecer tanto material. A gente apostou mais na autonomia e para tentar aliviar um pouco do cansaço de tela. E aí isso mudou bastante quem estava estudando com a gente. A gente parou de ter alunos mais velhos, a nossa média caiu bastante, a gente sempre tem, todos os anos o cursinho da Psico tem alunos de 17 a 65 anos, são poucos alunos mais velhos e idosos, mas sempre tem, é uma parcela que a gente fica muito feliz em receber, que a gente busca tratar com muito cuidado assim, e acolhimento, porque faz parte do nosso objetivo educacional, oferecer essa oportunidade de volta às aulas, né, volta aos estudos, independente da origem ou da idade da pessoa. Mas, infelizmente, a frustração tecnológica tirou essas pessoas da gente. A gente ficou mais com a parcela de que conseguia lidar com tela o tempo todo. E essa é uma das principais mudanças que a gente sentiu imediatamente. Assim, o número de matrículas e inscrições caiu muito, quase, eu diria, 1/3 do que a gente costuma receber, que são, por ano a gente recebe 700 a 800 inscrições no período regular até o primeiro semestre. E no ano de atividades estritamente virtuais, a gente teve 250 inscritos no cursinho. Bom, é isso. A questão do número e da idade foi o primeiro choque, né? Certo. Vou devolver a palavra, acho que Não, que eu isso, me por favor. Acho que perdi já um pouco. era metade das perguntas que eu ia fazer, já contemplou. E aí era justamente isso das ausências, então eu acho que não só uma ausência, mas também uma mudança de perfil dos alunos, Uhum. pelo que você comentou, né? E essa transição para aula, no primeiro momento síncrona, né? Você e os alunos, vocês e os alunos, e depois as aulas gravadas, mas nessa mudança em si, no período de transição, quais foram os desafios que você enfrentou no sentido de ferramentas disponíveis, tanto para vocês, tanto para os alunos? Porque, pelo que você comentou, então tiveram pessoas que não tiveram uma facilidade ou tiveram acesso às ferramentas necessárias para essa transição. Então, desses dois lados, o que você observa que poderia ter feito, o que aconteceu nesse período de transição que poderia ter afetado o ensino dessas pessoas? Nossa, essa é uma pergunta que tem uma resposta muito gritante, assim. A gente, como educador popular, busca oferecer espaço para as pessoas que têm menos condições, né? E aí, a partir do momento que a pandemia encerra as pessoas em casa, existem condições que são impostas pelo modelo, que é a conexão e o aparelho, o básico, né? Uhum. Que a gente sabe que não é básico, mas para o modelo que a gente foi forçado a adotar, se tornou básico. O que a gente percebeu. Bom, primeiro é importante falar que o cursinho da Psico se chama cursinho da Psico porque ocupa o espaço do Instituto de Psicologia. Não porque tem uma relação direta com o curso de psicologia aos estudantes. Porém, Uhum. a gente sempre teve pontes bem estruturadas com esse pessoal, com os alunos da graduação, da licenciatura de psicologia e também com a administração, enfim, do IP, diretoria do IP. Então, a gente sempre teve um olhar ativo para a saúde mental. Do mesmo jeito que os professores são voluntários, os psicólogos, e antigamente a gente tinha assistentes sociais também, fazem um grupo de trabalho voluntário Uhum. e ajudam o cursinho da Psico a criar momentos de acolhimento
a criar uma sequência de ações que não são uma terapia completa, mas são momentos de acolhimento, com assuntos e abordagens diferentes para receber os altos e baixos dos estudantes, para que os alunos tenham espaços a compartilhar, espaços que eles possam externalizar suas emoções, fazer compartilhar experiências e se sentir parte de um coletivo. E isso foi bem intensificado na pandemia, principalmente porque a pandemia não estava só encerrando as pessoas em casa, a pandemia também estava adoecendo as pessoas, a pandemia também estava matando as pessoas. E, eventualmente, parentes dos nossos alunos. Então, a gente teve sempre esse cuidado de criar espaços, ainda que virtuais, para a acolhida das pessoas e para a gestão dos alunos, no sentido de entradas e saídas, no sentido de afastamento, no sentido de acolher as dificuldades estudantis ou familiares, eventualmente, E desses perdão alunos. interromper, só aproveitando que você falou do apoio, os professores se inseriam também nessa questão psicológica? Ou seria estritamente para os alunos? Como você observa a questão dos Tinha, professores tinha no cursinho? momentos tinha momentos voltados para os professores também. Tinha Sim, necessidade tinha momentos. dos Sim, com professores. certeza. Acredito que talvez não uma necessidade tão agravada quanto os estudantes, porque se você se você se coloca, ou se você tem condições de oferecer um trabalho voluntário, isso acaba indicando que você passa por menos necessidades ou tem condições mais estáveis, logísticas, econômicas ou familiares, enfim, para oferecer esse tipo de serviço do que os estudantes. Mas você traz uma ótima pergunta, e que eventualmente é uma questão negligenciada, né? A saúde mental ou o bem-estar emocional, mental dos educadores Uhum. num trabalho voluntário. Então, tinham momentos voltados para os educadores, eram menos frequentes, mas existia assim, a gente sempre levantava essa bandeira. Então, retornando à pergunta, quais foram os restritivos, né? O que fazia os alunos estudarem pior ou estudarem menos ou abandonarem o cursinho da psico? Primeiro, é, o aparelho ou a rede de internet, né? Muitos alunos reclamavam que não tinham uma rede, uma conexão boa o suficiente para ver 2, 3 horas de aula seguidas. Ou porque a rede não era suficiente, ou porque tinha que dividir a internet de casa era dividida em muitos aparelhos, e muitos alunos exprimiam cansaço de ter que ficar assistindo a aula no celular. A gente sabe que os alunos que tiveram melhor aproveitamento eram alunos que tinham computadores ou notebooks, porque só pelo fato da tela ser maior, você tem um maior conforto visual, consegue estudar melhor. Mas a maior parte dos nossos estudantes usava o celular para estudar. Inclusive, a gente tem algumas estatísticas porque a respeito dessas informações, porque na inscrição a gente pergunta, a gente faz esse tipo de pergunta. E outra coisa que aconteceu, que é indireto, né? Pelo fato de todos estarem presos em casa, as pessoas passaram a ter menos espaço para chamar de seu, ou o espaço adequado para estudar. Então, muitos alunos também relatavam que não conseguiam estudar porque tinham que dividir o mesmo quarto com outras 3 pessoas e não conseguiam a concentração de ver a aula. Ou tinha que estudar na cozinha, na sala, sei lá. Então, a falta de espaço adequado, do melhor espaço possível, também foi um entrave para os nossos estudantes, que fez o aproveitamento deles caírem também algumas existências por causa disso. Então, é isso. Celular, conexão e espaço. Esses foram as principais coisas. Vale dizer também que o cursinho da Psico
por ser um espaço de educação popular, tem um perfil diferente de relação com os alunos, no sentido da cobrança. Uma escola impõe uma taxa de presença para que você permaneça. Na situação da pandemia, ainda mais, a gente mantinha a clareza da flexibilização do que o cursinho gostaria de propor aos estudantes, o que o cursinho gostaria de se propor a oferecer aos estudantes. Né? Então, a gente sabia que não tinha como colocar uma régua de participação. Isso seria excluir aqueles estudantes. Então, a gente fazia questão, inclusive, de compartilhar essa nossa expectativa, para que os alunos não se colocassem numa posição de cobrados, de se sentir cobrado pelo espaço educacional e se sentir não pertencente porque não consegue alcançar uma participação mínima. Então, a gente oferecia esses espaços de acolhimento semanais e volta e meia sempre reforçava como a gente gostaria de construir essa relação dentro das melhores condições possíveis, sem cobrança. No primeiro ano, a gente trabalhou com aulas síncronas, mas todas as aulas que a gente dava eram gravadas e disponibilizadas. Inclusive, as aulas de 2020 e 2021 são usadas até hoje para os alunos que precisam faltar ou para os alunos que precisam complementar alguma matéria. E a gente tem uma grande lista super organizada para ajudar, já que a educação popular precisa se colocar nesse lugar de oferecer e acolher, né? Isso ajuda os alunos, inclusive, a se sentirem melhor com a sua participação no cursinho. Na época, a gente usava a própria gravação do Google, né? Porque era gratuita para instituições de ensino, então quase a totalidade dos professores do cursinho da Psicos são ou foram estudantes da USP ou de outras universidades públicas. Então, esse acesso era facilitado e ajudou a gente a construir esse arcabouço de aulas gravadas que podia ajudar os alunos que perderam aula por causa da conexão, ou porque tinham que trabalhar, ou porque tinham que, enfim, viver fora do celular. Por parte dos professores, então, levando em conta também que você comentou da possibilidade do trabalho voluntário requisitar uma condição mais instável, esses materiais, essas ferramentas, não foi um empecilho tão grande na hora de aplicar as aulas. Então, tinha a possibilidade de gravação, os professores tinham os meios, os computadores que possibilitavam Uhum. essas aulas. Nessa parte, cada professor tinha que oferecer a própria realidade, né? A gente teve alguns professores, pelo menos 4 professores, que disseram não se sentir confortável em aplicar as aulas virtuais quando a pandemia começou. Então, parte deles saiu do cursinho, parte deles ajudava só no backstage, né? Só na elaboração de materiais, seleção de materiais que já tem na internet para montar listas de exercício e oferecer para os alunos, mas eram educadores que não se sentiram confortáveis de dar aulas usando câmera e computador. Então, teve parte do nosso efetivo que saiu por causa disso também. E eu queria aproveitar o gancho que você falou que parte teve uma mudança ou saiu quando a pandemia começou. Esse início da pandemia, você tem alguma imagem, alguma sensação, algo que demarque para você, João, como professor ou como indivíduo em si, que, enfim, que você pare e pense, quando começou a pandemia, vem isso na sua mente. Tem alguma Nossa, coisa? com certeza. Ah, acho que eu estava na casa da minha irmã, nas férias, no Rio Grande do Sul, e eu lembro de ver na TV ou no celular uma notícia que era alguma coisa do tipo: quarto caso de Covid confirmado no Brasil, empresária italiana chega de viagem, blá blá blá, passa mal, faz exames, confirma Covid depois de 2 semanas. Aí eu lembro de pensar, xiii. Mas eu acho que nada, assim, nada
prepararia assim, a cabeça de uma pessoa que não seja um infectologista do tipo Átila Yamarino, ou pessoas que estudam essas coisas, né? Então, eu tenho essa memória clara de ler essa notícia do quarto caso confirmado de Covid no Brasil, e eu estava lá, de férias na casa da minha irmã, e aí depois eu volto para São Paulo, e aí já não são mais quatro, são 60, e depois não são 60, são 300, e a curva cresce exponencialmente, né? E é isso. As pessoas. Eu lembro de, assim, os casos irem aumentando, começar a surgir algumas máscaras na rua e olhar para as máscaras com extremo medo, assim. Por mais que eu tentasse racionalizar com o meu conhecimento de biologia, a imagem das primeiras máscaras aparecendo na rua era muito análoga a uma epidemia zumbi surgindo. E que as pessoas eram pessoas intocáveis. Então eu lembro de ter esse preconceito e esse medo muito claro na minha cabeça. Ao passo de que lembro de almoçar num boteco, assim, um PF, no almoço do trabalho, e vendo as notícias falando, caramba, e eu aqui. E aí as notícias começaram a ser cada vez mais frequentes, né? E as pessoas começando a surgirem as fake news e os negacionistas, as pessoas achando que era só isso, só que de repente não eram só mais casos, eram mortes, e o número de mortes começava a subir. E foi um belo dia, em algum momento no final de fevereiro, início de março, lockdown. No cursinho Psico, a gente tem o cronograma do início do ano, que é uma semana de recepção, que está acontecendo agora, inclusive, neste exato momento. Uma semana de recepção em relação à universidade e ao cursinho. Depois tem uma folga de carnaval. E depois tem aulas introdutórias que as matérias preparam para receber os alunos, principalmente aqueles que pararam de estudar há algum tempo, para acolher eles nesse retorno na trajetória estudantil. E depois começam as aulas regulares, mais ou menos no início de março. Ali. E eu lembro que a gente recebeu os alunos, fez a semana zero, e teve alguma coisa da quinzena básica, teve uma semana da quinzena básica ou nenhuma, não lembro direito. E aí a gente ficou preso em casa. E eu lembro de estar voltando do cursinho da Psico com a minha bicicleta quando eu li o aviso de lockdown. E aí, a partir daquele momento, nada mais foi igual. A gente parou durante 2 semanas. As pessoas já tinham. Acho que a gente deu uma semana de aula da quinzena. E já tinha alunos falando que não iam, porque o Ministério já tinha soltado os alertas, né, os aconselhamentos, principalmente para quem era população de risco, tinha idosos em casa, coisa e tal. Então, algumas pessoas já não estavam indo no cursinho, e aí quando soltou o lockdown, a gente realmente parou tudo para repensar o modelo. E aí ficamos 2 semanas parados, sem nada, sem aula, só conversando com os alunos para acompanhar as mudanças urgentes que estavam lá na sociedade e pensando entre os professores como que a gente podia estruturar um novo cursinho. E no cursinho da Psico, há muitos anos, existe a horizontalidade de gestão. Não existe uma diretoria, existem pessoas que estão no cursinho há mais tempo, talvez em posições mais centrais, que são mais articuladores, mas todos os professores do cursinho, e os alunos inclusive, mas nessa parte pedagógica são os professores, gerenciam, gestionam, sugestionam e criam o cursinho coletivamente. Então a gente teve que pensar em modelos. Muitos professores do cursinho também são professores em outras instituições de ensino, em outras escolas. Então a gente estava tentando
pincelar, pescar o que fosse de melhor, o que mais se encaixava com a nossa realidade no Cursina Psico, com as nossas limitações, com o nosso perfil de aluno. E aí a gente testou alguns aplicativos, testamos um Jitsi, testamos o Google Meets, testamos o Zoom, e era isso, era teste em cima de teste. A gente mudamos o horário das aulas, diminuímos um pouco para não ter tantas aulas por noite, para ser mais fácil de assimilar. A gente reduziu a grade, então a gente teve que cortar bastante conteúdo. Mas as nossas prioridades passaram a ser outras, né? As nossas prioridades passaram a ser criar um modelo que fosse minimamente confortável para os alunos que a gente conhece conseguirem aproveitar um pouco da educação que a gente queria oferecer e chegasse no final do ano com mais chances do que começou. Mas nessa época a gente nem sabia quanto tempo ia ficar, né? A gente achou que era um mês, achamos que era 2 meses, achamos que era 3 meses, 6 meses, e um ano passou, né? Um ano e meio passou até uma parcial normalização das coisas. E é isso. Aí a gente testava os modelos, consultava os alunos, via o que estava funcionando ou não. A gente sempre teve esse contato muito próximo com os alunos. E a partir do momento que todo o cursinho da Psico estava funcionando virtualmente, esse contato até acontecer de uma maneira mais agilizada do que com as nossas rotinas presenciais. Perfeito. E é isso. João, Por favor. opa, tem pergunta também? Vocês estão me ouvindo direito? Que a minha internet está meio complicada. Sim. O educador, ele já é essencial em qualquer momento que a gente esteja, sei lá. Só que durante uma pandemia, eu penso que o educador de biologia, ele tem uma relevância que é principalmente em todo o processo de desinformação que estava acontecendo durante a pandemia. Então, eu queria saber como você vê atualmente essa relação entre sua área de docência quanto ela era essencial. Se houve uma demanda, por exemplo, dos alunos por assuntos relacionados à parte de vírus, etc. Tudo isso. Sim. Super bem pontuado, engenheiro. A gente, na retomada das nossas atividades, a gente montou algumas aulas especiais para falar do que é um vírus, do que é a Covid, do que é uma endemia, epidemia, pandemia. E ao longo do tempo, as nossas aulas eram permeadas por fake news, né? Acho que a gente conseguiu construir uma cultura de informação no cursinho. Parte dos nossos alunos, por serem mais jovens, acho que eles estavam mais atentos e do mesmo modo que surgiu uma onda de desinformação e cultura do medo, surgia uma onda de combate às fake news. Algumas pessoas ficaram muito famosas, ganharam muita visibilidade na época, né? Como o Átila Yamarino, que é pesquisador em vírus e infecções, né? Fez a carreira dele, inclusive, lá na USP, estudando alguns tipos de infecção viral. E a gente fazia esse compilado de informações, compartilhava com os alunos. Quando, dentro do nosso currículo, a gente passava pelo assunto de vírus, ou em ecologia, que também é um aspecto ecológico, né? Essas relações populacionais, a gente dava bastante atenção e buscava acolher o sofrimento e a dúvida dos alunos também, porque faz parte, né? Querendo ou não, a gente não pode deixar ausente essa figura de autoridade que o professor tem e a gente tem que usar ela para uma educação acolhedora e afetiva, né? Principalmente nesses momentos de crise. Então, ao passo que muitos biólogos e falas foram quebradas ou contaminadas por fake news, a gente também tinha um esforço muito grande de cientistas e divulgadores para levar informação para as pessoas que podiam, por vezes,
não está confiando no discurso do Ministério da Saúde, e a gente teve muitos problemas com o Ministério da Saúde, né? Com a divulgação de fake news, muitos ministros da saúde sendo tirados do posto e as medidas educativas mudando de tom, ganhando bandeiras, e as pessoas não acreditando em saúde porque era uma estratégia partidária para, sei lá, espalhar a palavra de determinada ideologia, quando não era o simples fato de medidas educativas contra a morte, né? E a gente teve políticas de morte e a contrapolítica que a gente como educador tenta fazer estava situada do outro lado. Então a gente como biólogo tinha essa preocupação, sim, e era cobrado e buscado pelos alunos. E seguindo nisso, teve algo que te marcou nessas aulas, tanto nas aulas que você comentou agora, voltadas à questão pandêmica, tanto no apoio, no auxílio psicológico aos alunos, algo que, enfim, algum momento, alguma atividade, alguma situação no cursinho que te marcou em todo esse tempo da pandemia e das aulas ao mesmo tempo? É, algumas coisas me marcaram. Além de ser professor de biologia, nessa época eu já era da coordenação do cursinho, que eu atuei a partir de 2019, e na coordenação a gente fazia um meio-campo junto com o pessoal do apoio para organizar esses momentos de acolhida. O pessoal do apoio fez algumas atividades de formação com os professores para falar sobre para sensibilizar os professores de quais realidades os alunos podiam estar vivendo e como que a gente deveria se colocar para interagir melhor com eles, acolher determinadas demandas e saber lidar com situações últimas que podiam estar acontecendo em casa. Então, alguns professores da coordenação e o apoio montaram uma comissão de acolhimento e escuta, que a gente entrava em contato com os alunos que paravam de frequentar o cursinho, para entender o que estava acontecendo na realidade deles e para saber se o cursinho podia fazer alguma coisa. E aí era um momento muito delicado, porque quando a gente escrevia para os alunos, a gente nunca sabia o que podia retornar. E aí muitos alunos pararam de frequentar o cursinho porque perderam o trabalho e tinham que ocupar o tempo com outras formas para tentar ganhar dinheiro. Até que chegou o primeiro aluno que perdeu o avô. E ele parou de frequentar o cursinho porque a família estava desestruturada naquele momento. Perdeu o irmão. Isso me marcou bastante. E era uma coisa que a gente, como professor, não tinha uma formação para lidar. A gente trocava muitas figurinhas com os psicólogos, as psicólogas que também estavam em formação, mas eu acho que dificilmente alguém estaria preparado para lidar com um aluno seu, que é um adulto mais jovem, mas um outro adulto, compartilhando sobre esses momentos tão delicados. Então, a gente se colocava numa posição muito humilde e buscava construir uma escuta empática e deixar claro que o cursinho era um caminho e portas abertas para o futuro, ainda que nesse momento, ainda que não fosse possível continuar no cursinho naquele presente. Então, o cursinho da psico também se tornou um espaço de cuidado afetivo. Assim. Outro momento para o outro lado da régua são as nossas reuniões mensais, que a gente conseguia escutar como as aulas para alguns alunos eram um momento alto do dia, da semana. A gente tem professores mais ou menos bem-humorados, mas acho que na vida escolar a gente acaba se identificando com algum ou outro professor, gostando de algum ou outro professor, achando algum ou outro professor engraçado, e ter esse contato com pessoas diferentes
que não estavam só preocupadas em dar aula, mas estavam preocupadas em construir uma ponte, né, útil, foi muito relevante para muitos alunos. Então, os professores e alunos compartilhavam que o cursinho da Psico fazia bem, porque eram pessoas se conectando, sem ser a clausura da casa, sem ser a ausência de pessoas diferentes, porque a rotina estava forçando isso, né? Para além disso, na biologia, há muitos anos, a gente tem como prática dar aula em dupla ou em trio, em grupo. Na pandemia, como a gente diminuiu a quantidade de aulas e salas, facilitou isso, porque a gente tinha mais professores do que a demanda de sala. Então, uma coisa que me marcou positivamente na pandemia foi montar, dar e gravar aulas em dupla. Então, compartilhar a sala de aula sempre foi uma coisa muito feliz na minha vida dentro do cursinho da Psico. E na pandemia eu dividi a aula com pelo menos 4 professores, mas ter uma dupla era uma coisa muito boa. Assim. Saber que você teria alguém para compartilhar aquele momento, ou podia se ausentar porque teria alguém com quem você pudesse contar para cobrir a sua presença, era bem reconfortante. Assim. Então essas 3 coisas me marcaram bastante. Eu poderia também falar que o ápice do segundo momento que eu compartilhei, que era a história dos alunos reconhecerem como as pontes de pessoa para pessoa no cursinho eram pontos saudáveis, felizes, foram os sarais. Saraus? Saraus. Sarau A no plural. conferir. Sarau no plural. Que a gente, no cursinho da Psico, todo final de semestre, a gente faz saraus para compartilhar momentos artísticos, né? As pessoas têm a oportunidade de cantar, de declamar, de compartilhar uma história, uma piada, um texto, fotos, vídeos, para lembrar que a gente é muito mais do que uma rotina escolar em preparação para o vestibular. Né? Nós somos humanos e a gente faz questão de lembrar que dentro do humano tem um espaço para a arte e esse espaço é bem-vindo também no Cursinho Psico. Quando a gente conseguiu fazer um sarau virtual, que passou do horário, porque a gente não tinha prédio para fechar, não tinha que sair até as 10, e tinha música para cantar, e a gente tentando cantar com o delay da internet, e tinha piada e vídeo, e as pessoas dando risada, abrindo a câmera, compartilhando coisas do local onde elas estavam vivendo. Isso foi bem especial também. Maravilha. Eu acho que encaminhando para o final, se a Eugênio tiver alguma questão também, para a gente pensar um pouco o final e o pós. Queria saber de você 2 perguntas em uma, que ficou claro o momento que começou para você a pandemia, a casa da sua irmã, tudo, mas o que demarcou o fim dessa pandemia, ou se é que teve, e já pensando nisso, quais são as possíveis consequências que você viu dentro do cursinho no pós-pandemia? Então, essa transição agora para o final. A transição do final da pandemia, a volta de uma suposta normalidade, que poderia ter, o que aconteceu, que mudou, se tem consequências até hoje, enfim. A pandemia começou a acabar quando a gente pôde voltar a usar o prédio da Psico. Se eu não me engano, foi no segundo semestre de 2021. Acredito que sim. E aí, a volta às aulas com poucos alunos em sala, né? Com a demarcação de distância, todo mundo de máscara. Ter que dar 3 horas de aula com máscara foi uma experiência muito ruim, porque a gente tinha que falar alto, né? E aquelas máscaras super vedadas deixavam o rosto marcado. Mas, querendo ou não, foi um medo alegre. Assim. Foi uma memória feliz, ao mesmo tempo que temerosa, porque a gente sabia que a Covid ainda estava se espalhando, mas foi bom estar no cursinho depois de tanto tempo. Um momento assim, ansioso. Assim. E foi muito tempo de máscara, né? Foram mais 6 meses com máscara.
E volta a história das fake news e da tentativa em reeducar as pessoas que normalizavam a doença e a morte, né? Lembro de muita frustração por ver as pessoas parando de usar máscara antes da hora ou usando errado, né? E até que o momento, o decreto de que pequenos encontros estavam sendo autorizados, o uso dos espaços públicos, né? Assim como a universidade, e a máscara já não era mais necessária. E a gente, assim, não deixa de respirar aliviado, né? É, eu acho que, não sei, a pandemia acabou de uma maneira muito gradual, porque foram muitos meses usando máscara ainda, mas a felicidade e a alegria de poder rir perto das pessoas, poder viver perto das pessoas, foi mais do que reconfortante. Não sei quando a pandemia terminou de fato, mas ela deixou muitas marcas, né? Tirando uma pilha de máscaras reutilizáveis, que deve ter em algum lugar aqui em casa ainda, algumas dentro do plástico, né, que foram compradas para planejamentos futuros. No cursinho, a, a alegria de estar podendo construir a educação presencial que a gente originalmente se propõe, né? E a preocupação também, porque a gente sempre acompanha a família dos nossos estudantes, né? A gente não pode, não se propõe a se abster de olhar para a pessoa como ela é completa, né? E eu acho que é isso. Eu acho que eu deixei algum detalhe de fora, Dudu, desculpa. Que isso? Perfeito. Se quiser que eu reforce alguma coisa, pode reperguntar. Não, eu só ia falar, caso o Eugênio não tenha nenhuma pergunta, que deixa um espaço no final, caso você deseje comentar alguma coisa, falar alguma coisa do cursinho que envolva a pandemia, da sua vivência. E daí a última questão era simplesmente um espaço aberto para você falar algo que você queira, ou se você não quiser também, sem problemas. Acho que a pandemia ela atravessou bruscamente todos os espaços de vivência, de vida, né? E o cursinho não foi diferente. O que, o que me chama a atenção é que a gente conseguiu se reorganizar muito coletivamente. As pessoas tinham as melhores intenções para pensar e testar novos modelos, para propor, para acolher novas ideias e acolher a vida e a rotina escolar dos nossos alunos, a rotina de estudos dos nossos alunos, né? Seja mais próximo com a figura de tutores ou acolhedores junto dessa comissão da psico, ou só nas aulas, pelo fato de você ficar feliz quando alguém abrir a câmera, né? Ou pedir para abrir a câmera, ou mostrar, sei lá, o seu pet que está no seu pé, e isso não fazia parte da aula original. Esse compartilhamento de vida, né? Que a gente viu mais do que forçado, a gente viu necessário, né, para construir pontes saudáveis entre pessoas. Eu acho que a pandemia passou há 4 anos, completamente, né? Mas ela nunca vai sair da trajetória das pessoas que estavam vivas nesse momento, né? E quem estava em trajetória escolar, com certeza. Assim, a nosso acompanhamento dos estudantes, ele tem uma medida que é muito variável, porque a gente não tem realidades escolares iguais, como uma escola. Então, é difícil dizer como que a pandemia afetou o estudo dos nossos alunos no micro. Assim. No macro, eu compartilhei com vocês lá no início. Né? Mas, até hoje, a gente sente que olhando no ponto de vista do ensino regular, na educação básica, existem marcas que vão permanecer até o ciclo escolar ser completo, né? Principalmente quem viveu a pandemia na época da alfabetização e nas mudanças de ciclo dos fundamentais, do 1 para o 2, do fundamental para o médio. Né? A gente teve uma grande forçação no sentido de a obrigação da tela, né? Isso mudou muito como
os estudantes usam o seu tempo, e acho que agora a gente está caminhando para uma desintoxicação, ao mesmo tempo que cada vez mais os jovens estão imersos no celular, né? A gente tá colhendo agora a, alguns resultados de política de proibição de celulares em sala. E eu acho que isso está quase tudo conectado, assim. A pandemia, a intensificação do uso de tela, o atravessamento completo dos celulares nas escolas, a, a inteligência artificial entrando nesse terreno, né? Na pandemia não era algo, mas agora já é. E a retirada dos celulares na escola de novo. Acho que é uma continuação, assim, da realidade escolar que não tem como analisar uma coisa sem pensar que ela impacta na outra. Uhum. Então, é algo que vai ficar na história e que tem consequências que mudam o jeito com que a gente olha para a educação e para a pessoa estudante. Bom, no mais, é isso. Gostaria de agradecer o convite e parabenizar pelo projeto, que ele reúna ótimas memórias de educadores e pessoas de outras áreas da sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Parabéns também pelo projeto enfim, todo o projeto que você participou, que o cursinho da Psico realizou, e pelo que você falou, foi algo que realmente impactou vidas, não só no sentido escolar, que a gente sabe que é importante, mas com certeza não é o único ponto, que era o objetivo de vocês. Então, enfim, agradecimento com um parabéns gigantesco para todo esse trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Eugênio. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, João? Foi ótima a entrevista. Eu achei que foi muito rico de escutar. É rico. Muito obrigado, viu? Muito bem.